Eu saí, cheguei na bastante, tava nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Olha, o mestre do jiu-jitsu, Hélio Gracie, sempre foi um mito das artes marciais. Ele criou um método de luta revolucionário. Era praticamente imbatível. Só um brasileiro na história conseguiu vencê-lo. Valdemar Santana, o Leopardo Negro. O Globo Esporte mostra agora a história do baiano que superou o grande mestre. Uma história passada há quase 60 anos. Um herói desconhecido até pelos baianos. Um desfecho inesperado, que a borracha do tempo não conseguiu apagar da memória do mestre Boa Gente. Ninguém fala em Valdemar. Galera, gente, Valdemar venceu Hélio Gracie. Valdemar Santana era baiano de Salvador. Desde garoto, um apaixonado por lutas. Praticou capoeira, jiu-jitsu e vale tudo. Não era alto, mas era forte, rápido e tinha garras afiadas como um felino. Ele gostava do apelido de Leopardo Negro. Ou Leopardo Negro, e muitos também costumam chamar Pantera Negra. Jovem e talentoso, o Leopardo Negro queria melhorar sua técnica, evoluir. Saiu de Salvador e foi ao encontro do melhor entre os melhores. Procurou uma academia para ter um treinamento mais adequado, como ele desejava, e parou lá no Gracie, né? Hélio Gracie já era um mito das artes marciais. Aprimorou o jiu-jitsu japonês e desenvolveu uma técnica que permitia que o mais fraco derrotasse o mais forte. Franzino desafiava lutadores maiores e mais pesados para provar que o jiu-jitsu brasileiro era mais eficaz que as demais lutas. Eu era muito fraco. E o jiu-jitsu que existia na época era o chamado judô. Eu não tinha condições de ser judoca, porque eu não tinha condições atléticas, né? Os desafios eram sem luva, sem limite de tempo e peso e sem regras. Só não valia puxão de cabelo, mordida e dedo no olho. Terminava quando um dos lutadores desistia ou desmaiava. O público comparecia em peso e logo Vale Tudo virou uma febre nacional. A plateia vibrava, a plateia tinha seus favoritos. Nesse ponto, ninguém superava Hélio Gracie. Tomou, já tinha nome, né? Valdemar é que não tinha, né? Até que um dia, o pupilo desafiou o mestre. Os motivos não são claros, mas a família conta que a intriga foi o tempero da desavença. A mídia, o próprio cronista, se encarregou de fazer esse jogo de Lenha na fogueira. A expectativa era tanta que, se a luta fosse realizada hoje, teria uma grande cobertura da mídia. TVs, rádios, jornais, sites. Quem estivesse na plateia certamente faria imagem com um telefone celular e rapidinho elas ganhariam o mundo através das redes sociais. Mas naquele tempo não existia nada disso. E a principal revista da época descreveu o combate assim. Carlos Gracie, irmão de Hélio, disse que Valdemar era um pupilo, mas desviara-se para o caminho do mal. Hélio não iria lutar, mas adverti-lo, e que a advertência servisse para os futuros Valdemares. Enquanto se estudavam, notava-se que a calma e o favoritismo de Hélio não intimidavam Valdemar. A força de Valdemar era tanta que anulou a técnica de Hélio. Valdemar resolveu jogar Hélio Gracie para fora do ringue. Valdemar sentiu que Hélio estava esgotado e o momento era propício para decidir a peleja. Valdemar conseguiu trazer Hélio suspenso até o meio do ringue e, desistindo de jogá-lo para fora, o arremessou para o ar. A queda de Hélio foi tremenda, ficou atordoado e assim não pôde livrar-se de um tremendo pontapé que Valdemar vibrou-lhe na cara. Assim acabou Hélio Gracie após 3 horas e meia de luta selvagem. Seu rosto estava barbaramente maltratado. Será isso esporte? O campeão Hélio, que lutara com a bravura de um leão, já numa idade ingrata, saía desfalecido enquanto Valdemar
recebia a aclamação popular. A derrota foi contundente, viu? E quem perde, principalmente na situação em que Hélio Gracie perdeu, deixando o ringue desfigurado, o nego ficou com vontade, a família toda, de almoçar naquele instante mesmo o nosso Valdemar Santana. A revista O Cruzeiro dedicou 4 páginas ao duelo e deu a seguinte frase como manchete: Fim de um longo reinado. Derrotado Hélio Gracie. A vitória transformou Valdemar Santana em celebridade. Ele fundou suas próprias academias, participava de programas de TV e era prestigiado até por artistas internacionais. Nessa foto, ele aparece ao lado do cantor de jazz Nat King Cole. Valdemar era um homem forte, mas de saúde frágil. Em 1982, sofreu um AVC. Morreu 2 anos depois, aos 54 anos. Ele foi um astro dos ringues, mas décadas depois, nem na Bahia, terra de grandes lutadores, o nome dele é lembrado. Inclusive a história da Bahia, ela está incompleta porque Valdemar Santana, o Leopardo Negro, não está incluído. Na Bahia tem petróleo, tem cacau e tem dendê. E tem Valdemar Santana pra dar uma pise em você. Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal, através do e-mail museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Eu saí, cheguei na bastante, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Bom, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Saudações e seja bem-vindo ao Museu da Capoeira, né? Um velho mestre dizia, o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Realmente, quando a gente começa a estudar capoeira, a gente vê a dimensão dela. A capoeira está dividida em 5 pontos. Todos esses 5 pontos estão representados aqui. Roda, treino, musicalidade, filosofia e história. Nós temos muitas rodas de capoeira aqui sendo representadas, rodas antigas, rodas atuais, mas é memória corporal, musical e formas de se praticar a capoeira e desenvolver a capoeira. A musicalidade, a gente vai ter estudo dos instrumentos, a gente vai ter história dos instrumentos, a gente vai ter história da música, letras de música, mestres cantando, tudo sempre voltado para o estudo da musicalidade, aulas de percussão e etc, cursos completos. Você vai ter a parte filosófica através da oralidade do mestre e também não só de poetas, de escritores, de pessoas que falam sobre cultura popular, porque a capoeira ela é uma cultura popular também que está inserida dentro desse contexto, inclusive com memórias africanas, memórias em Portugal e memórias no Brasil. Aí vamos ter a parte histórica da capoeira, que vamos buscar lá atrás, desde os primeiros escravizados, e aí a gente entra com a história da capoeira, sempre tudo muito dividido em playlists, tudo muito bem organizado aqui dentro do Museu da Capoeira. E vai ter treino também, você vai ter muitos vídeos de treino de capoeira aqui, aulas para iniciantes, aulas avançadas, aulas de capoeira Angola, aulas de capoeira dita contemporânea moderna, aulas de capoeira regional. Muitos mestres contribuem aqui para o Museu da Capoeira porque acreditam nesse projeto, muitas vezes fazem doação dos seus acervos também aqui, dos seus arquivos aqui para o Museu da Capoeira. O forte do museu está numa aba chamada Cursos. Essa aba você tem cursos completos do tema para que você comece um curso desse e termine com determinado tipo de conhecimento. Chegou, vá logo nos cursos e depois tem as playlists e também tem os podcasts e às vezes fazemos algumas lives. O canal é muito completo a nível de informação. Aproveitem para poder aprender não só sobre capoeira, mas pelo Triângulo Atlântico, nossa cultura, né, através de Portugal, África e Brasil. Vejam os grandes historiadores aqui. Como é que é sustentado aqui, como é que se organiza o nosso canal? Né? Nós temos aqui um apoio comunitário, portanto a gente não tem vídeos exclusivos para assinante. Todos os conteúdos são gratuitos e são abertos para todo mundo. Não, a nossa ideia aqui principal é passar o conhecimento. Então a gente não quer represar nada. O que a gente espera é que exista um donativo consciente por parte de todo mundo que vem aqui pesquisar. Muitos trabalhos do mundo, tanto da historiografia, como da antropologia, como da capoeira, etc, etc, saem de muitas pesquisas aqui, dos vídeos aqui do Museu da Capoeira. Então não custa nada, você faz um contributo, um donativo, através do PayPal ou do Pix, através do museudacapoeira@gmail.com,
ou faz uma assinatura aqui no nosso clube de membros, ajudando aqui o Museu da Capoeira, comprando também uma camiseta, na nossa loja algum artigo, ou fazendo aquele valeu, né? No próprio vídeo e deixando aí algum valor pra gente, tá? Mas a gente trabalha com amor em prol da cultura e da capoeira. Museu da Capoeira pela preservação da história e cultura. Esse é o lema da gente. E muito obrigado aqui ao mestre Marco Antônio. Sou eu que faço tudo aqui nesse danado desse canal, viu? O cara estuda, lê, edita, monta, entrevista, divulga e etc. Rapaz, é pau na máquina. Vamos embora. Achar a galera aí, capoeira é bom demais. Valeu!